Grande privilégio poder servir ao Senhor. Grande privilégio estarmos reunidos diante da palavra do Senhor, ao redor da palavra do Senhor, em um momento tão difícil que nós vivemos. Eu acredito que nós não tínhamos alcançado ainda esta dimensão, mesmo no ano passado, tendo vivido uma situação parecida com essa, mas nós chegamos num ponto agora em que estamos num momento alarmante. Mas, louvado seja Deus, aquele quem tem nos socorrido e tem cuidado de nós. Eu vou convidar você para orarmos antes de nós meditarmos na palavra do Senhor. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Deus, que através de um recurso, de uma tecnologia, que é a internet, pode se reunir como igreja em torno da tua palavra. Nós, Pai, neste momento vamos ler a tua palavra, vamos meditar e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Pai, ao entendimento, à compreensão e, acima de tudo, Pai querido, a colocarmos no nosso coração esta palavra para o serviço teu. Em nome de Jesus que nós oramos pedindo, Pai, que nenhuma preferência humana, minha a princípio, seja aqui então, Pai, divulgada, mas simplesmente, tão simplesmente, a tua palavra, da maneira como que o Senhor deseja que nós ouvimos e praticamos. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. E eu convido então você a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler um trecho que é uma advertência que o autor aos Hebreus fez à sua audiência, aos seus leitores, e essa advertência é para que eles não desprezassem Cristo. Nós vamos ler o capítulo 10, versículos 19 ao 25, e a ênfase nossa será o versículo 25. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão de esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros, para que nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nessa noite então, nessa manhã, nessa tarde, no momento em que essa mensagem chegar para você, nós queremos falar sobre estar então vivendo em conexão, vivendo conectados. A comunidade cristã, que é a nossa Igreja Batista Vida Plena, esta comunidade cristã, ela já viveu alguns desafios ao longo da sua vida, já viveu alguns desafios aí ao longo destes momentos até, encarou, atravessou e superou desafios tais como viver em comunhão, viver em adoração, viver em união, viver essa forma que o Evangelho nos propõe. Então, o desafio agora que eu trago para os irmãos é que nós estejamos vivendo em conexão. Neste momento, eu creio ser muito importante para nós, enquanto igreja, estarmos conectados. Este é um momento que requer que a gente seja muito atento a esta condição e essa questão de estarmos então em conexão. E se os amados me permitem uma paráfrase do versículo 25, eu vou ler assim a paráfrase, nova tradução da linguagem de hoje. Não abandonemos, como alguns estão fazendo,
o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos-nos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Não deixemos de estar conectados. E eu quero fazer então a minha paráfrase. Não deixemos, se a gente voltar para 25, não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Eu vou então, peço que me permitam uma paráfrase, não deixemos de nos conectar como é costume de alguns. Estejamos conectados, não deixemos de estar. E nessa noite então, com base nesse texto e nos argumentos que eu quero tratar e trazer para os irmãos, eu quero também apresentar uma falácia. Mas antes de chegar nessa falácia, eu queria ver algumas situações com os irmãos. Vamos para João capítulo 6. Nós vamos ver alguns textos, porque eu preciso de um embasamento, porque eu vou propor aos amados. Capítulo 6 de João, 1, 2 e 3. Depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia de cura dos enfermos. Versículo 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os discípulos. Agora, Lucas 5, por favor, abra sua Bíblia, em Lucas 5, também 1, 2 e 3. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Irmãos, Jesus ensinava e pregava em muitos lugares. Ele pregou, como nós vimos no texto de João, em um monte, nós vimos em Lucas agora em um barco. Jesus pregou e ensinou em casas. Começamos lendo no Evangelho de João, ele vai naquele casamento em Cana da Galileia, era uma casa, ali ele começa a ensinar, ele opera milagres. Depois ele vai à casa de Pedro para ver a enfermidade da sogra, ele vai à casa de Jairo, ele vai à casa de Marta e Maria. Então nós vamos ver Jesus indo em algumas casas e ensinando, pregando, operando milagres. Marcos 6, 1 e 2. Talvez esse seja a maneira mais tradicional que os irmãos veem e entendem uma pregação, uma reunião de culto. Marcos 6, 1 e 2. Me perdoem por demorar-me para abrir. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra dos discípulos acompanhavam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. Marcos 12, 35. Agora, mais comum para o nosso entendimento e a nossa visão de reunião pública. Jesus ensinando no templo. Então nós vemos, irmãos, que Jesus ensinava e pregava no templo, ele ensinou e pregou na sinagoga, ele ensinava no monte, ele ensinava em barcos, ele pregava nestes lugares. E o que esse texto tem em comum, então, destes lugares onde Jesus estava? É que onde Jesus estava pregando, o povo também estava. Onde Jesus estava, onde a palavra estava, o povo ali estava também. Então a falácia que eu quero trazer para os amados nessa noite, nessa tarde ou nessa manhã, a falácia é que nós temos que estar no templo para aproveitar, ouvir e viver a palavra. A falácia que nós estamos agora diante, e eu espero que essa falácia não alcance a Igreja Batista Vida Plena, é que por conta das portas fechadas da igreja, eu não posso mais agora me congregar, eu não posso mais ouvir a palavra, eu não posso mais servir. Essa é uma falácia, isso é uma... Irmãos, e o que é falácia? O que é a falácia? Falácia é um termo que deriva do latim falar e significa enganar. A falácia, ela se designa por um raciocínio errado com aparência de verdadeiro.
E na lógica da retórica, a falácia é um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, é inválido, é falho na tentativa, né, de provar eficazmente o que alega. A falácia é um raciocínio errado com aparência de certo. Pode ser que você ouça alguém dizendo porque a igreja está com a porta fechada, então não dá para ir na igreja. Ir até lá fisicamente, é claro, isso é uma verdade. Mas participar da igreja, estar em igreja, estar em comunhão, isso é uma falácia. As portas da igreja podem estar fechadas, mas a igreja jamais está fechada. A igreja jamais está fechada. Que essa falácia não alcance a nós, povo de Deus, a nós, Igreja Batista Vida Plena. Irmãos, essa proposta de assunto que eu trago para vocês, eu confesso que ela está no meu coração e esteve desde o momento em que o pastor Edson me deu essa oportunidade, que me convida para pregar. Esse texto veio. No ano passado já falamos sobre isso. Eu não me preocupei em procurar meus arquivos quando eu falei se foi esse texto ou não, porque Deus, sim, Deus pôs no meu coração, primeiramente, tratar com a igreja desse assunto nesse momento, para que essa falácia não nos alcance. As leituras que nós fizemos, breves leituras, mas os irmãos conhecem os evangelhos, os irmãos conhecem a trajetória do Senhor Jesus ensinando, e os lugares onde ele ensinava, não era necessariamente num templo como esse. E se nós nos reportarmos para Hebreus, que é a leitura principal da nossa reunião, o autor dos Hebreus, irmãos, lendo, se você lê a epístola, você vai perceber quão nítido é, quão cristalino é a intenção que o autor dos Hebreus tinha com a sua audiência, com os seus leitores, de trazer para eles a importância de se manterem firmes no cristianismo. Por quê? Porque eles estavam ali dispostos a voltar às práticas do culto judaico, toda aquela pompa do culto judaico, tudo aquilo que o judaísmo trazia, que eles já tinham se livrado, agora eles estavam voltando a essas práticas. O autor dos Hebreus, ele se esforça de uma maneira assim, tenaz, em manter aquela audiência firme, porque o que se notava era a apostasia. Isso, irmãos, é muito triste. O pano de fundo do livro, da epístola, aos Hebreus, é o seguinte: eu vivi um momento em que Roma era simpática, sim, aos judeus e às suas práticas judaizantes, mas não gostava do cristianismo. Então havia sim ali uma perseguição aos cristãos. Era difícil ser cristão naquele momento. E eu pergunto para você, é fácil ser cristão hoje? Mas talvez esse não fosse argumento suficiente para que o povo que já tinha conhecido o cristianismo, o povo que já tinha experimentado a boa nova, voltasse para trás. Irmãos, entendam, nessa noite, nessa manhã ou tarde, que essa mensagem, eu espero que ela chegue ao seu coração de uma maneira amorosa, a te estimular a se manter conectado com a sua igreja. Essa é a forma que nós temos de viver a igreja hoje. Nós temos que nos manter conectados aí. Se essa mensagem está chegando na palma da tua mão, essa é a forma que nós vamos nos manter conectados, através da palma da sua mão, desse instrumento, equipamento, né, que está na tua mão, que é o teu celular, o teu computador. A igreja hoje, ela vai se mover e se manifestar dessa forma. Faça-se valer disso. Procure acompanhar o grupo da tua igreja. Procura ler todos os avisos que estão ali, procura ver todas as publicações que estão ali, para que você se mantenha inteirado, engajado com o que a tua igreja está fazendo. Se fisicamente você não pode à igreja, mas a igreja chega até a tua casa, até a tua mão, no momento que você mais oportuno até. Não era motivo para a audiência dos hebreus deixar o cristianismo, voltar às práticas judaicas com o argumento de que era perseguição ou qualquer outra coisa. Se fizermos uma boa leitura da Epístola aos Hebreus, nós vamos ver o quão importante foi e quão assertivo foi o autor em mostrar que o sacerdócio perfeito de Jesus, o superior sacerdócio de Jesus e tantos benefícios que o cristianismo trazia para aquelas pessoas.
E agora então, como é que a gente podia admitir eles voltar para trás? Amados, agora a porta da igreja está fechada e por isso você não vai mais ao culto, então você vai voltar para trás. E é essa a minha preocupação. Essa é a preocupação da nossa igreja para contigo. Que sirva de estímulo, de ânimo essa palavra, para que você se mantenha aqui juntos, desfrutando de comunhão. Porque caso contrário, se você usar-se da falácia, permitir que essa falácia de que porque a porta da igreja está fechada, então não tem mais como você acessar a igreja, o que a igreja te proporciona, você sim vai acabar entrando numa mesma ideia e pensamento e ações que a audiência dos hebreus estava apresentando para eles naquele tempo, retrocedendo. E isso é muito triste. Mas eu gostaria que você olhasse em Hebreus, no capítulo 11, versículo 5. Perdão, 5:11, ao contrário. 5:11. Capítulo 5, versículo 11. O autor dos Hebreus ele faz uma outra advertência. Primeiro, ele não queria que se afastassem de Cristo. E aqui ele vai, embora esse texto seja antes, está falando no mesmo assunto com a mesma tônica. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, pois vos tem tornados tardios em ouvir. Versículo 12, pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Irmãos, nós estamos num momento em que existem coisas difíceis para serem ditas para nós, e existem coisas difíceis de se explicar para nós. Mas esse momento exige a maturidade da igreja. Esse é o momento de você demonstrar a tua maturidade. Se você ainda não alcançou essa maturidade, esse é o momento então de você se exercitar com profundidade para buscar essa maturidade espiritual, porque esse momento requer de toda a igreja a maturidade espiritual. Não é momento agora em ser tardios para ouvir, principalmente é este apelo que eu lhe faço: mantenha-se conectado com a tua igreja. Não seja tardio, não se faça difícil de entender isso. Porque, irmãos, a nossa igreja atingiu um estágio onde hoje existe maturidade nesse aprisco. E então se requer, a circunstância em que nós estamos, ela requer que esse aprisco se mostre maduro. Porque nós não temos condições de ficar ensinando de novo aquilo que nós já aprendemos. E uma das coisas que nós aprendemos nesse aprisco é que nós não devemos deixar de congregar como é costume de alguns. Esse não é o momento para a gente deixar de participar da igreja. Eu entendo que a porta está fechada, mas eu não entendo por que você não participa da igreja. Está na palma da tua mão a forma de se conectar, a simplicidade de se conectar. Nós, irmãos, precisamos ser ovelhas maduras. Existirão ovelhas que precisam de um cuidado especial? Sim. E nós, que somos ovelhas maduras, podemos ficar sim no aprisco. E vamos até sentir a falta do pastor, mas nós sabemos, ele está lá, buscando aquela que se desgarrou. Então, a importância da maturidade deste rebanho é para que permita que o pastor do rebanho tenha a liberdade de buscar aquele que é mais difícil, aquele que ainda precisa aprender de novo, aquele que, se você seguir no texto aqui, acompanhe comigo, por favor, no versículo 12 de capítulo 5, pois, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vós tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Então é para esses aqui que ainda bebem leite que nós maduros precisamos nos concentrar e nos manter conectados
para que o pastor do rebanho tenha liberdade de ir buscar esses que ainda não têm condição de receber alimento sólido, para trazer de novo para esse aprisco, para que ele também se equipe, para que ele também cresça, para que ele também amadureça e tenha, então, com essa maturidade cristã e espiritualidade, podermos caminhar num momento tão difícil como esse. Porque só assim nós vamos conseguir atravessar esse momento. Só assim nós vamos conseguir superar esse momento. Porque a Bíblia ela é repleta de uns aos outros. A Bíblia é repleta de dizer que nós dependemos uns dos outros, que nós devemos nos amar uns aos outros, que nós devemos nos preocupar uns com os outros. E quando nós estamos juntos, sim, nós somos mais fortes. Eu conclamo então você, Igreja Batista Vida Plena, seja como mestres, como diz aqui, e não seja necessário ser ensinado novamente aquilo que nós já aprendemos. Para que não precisamos falar do mesmo assunto novamente, daqui a alguns dias. Que isso seja, novamente eu digo, um alerta amoroso para a igreja. É um apelo, irmãos, é um apelo que eu faço do fundo do meu coração. Que seja um alerta amoroso para que a gente não deixe de se congregar nesse momento. Nós precisamos estar onde a palavra está. Se a palavra, irmãos, se eu não posso adentrar esse templo para receber a palavra vai chegar à tua casa. Receba ela na tua casa. Mas faça uma interação, interaja nesse grupo que nós temos ali de WhatsApp da igreja, do Facebook da igreja, mostra que você está conectado, dá um oi, dá um ok ali, lia a palavra, todo dia, diariamente, eu ia falar matinalmente, está certo, né? Todos os dias pela manhã o pastor nos alimenta, e às vezes a gente nem dá uma resposta sobre isso. É só dizer obrigado, pastor, pelo alimento que você me disse. É interação, para a gente saber que a igreja toda está engajada, que está se alimentando daquilo. É uma tranquilidade para quem está conduzindo o rebanho, porque ele está oferecendo alimento. Aí, e como é que o pastor vai saber que tem ovelhas fazendo dieta? Que tem ovelha fazendo dieta? Não é possível, porque eu não vejo a ovelha agradecer pelo alimento. E a única resposta que eu tenho é, está fazendo dieta. Mas fazer dieta do alimento, que é o primordial, que é a palavra, não. Façamos dieta de outras coisas, menos disso. Estejamos conectados. Precisamos estar onde a palavra está. Na sexta-feira, irmãos, nós tivemos uma experiência de abrir uma sala de bate-papo para a próxima semana, amanhã que começa a semana de oração. E essa experiência, ela era um momento sem Bíblia. Era um momento sem Bíblia, foi um momento informal. Um momento em que a igreja que ali se conectou, e a minha esposa fez um comentário que eu tive que concordar com ela, porque foi bem isso mesmo. Pô, sabe o que parecia essa reunião? O tempo que a gente fica no portão da igreja. Porque ele foi um momento assim mesmo. Quem estava lá, concorda comigo? Foi um momento informal. Foi um momento em que a gente conversou amenidades. Foi um momento de desabafo. 1, 2 e 3. E teve de tudo. Irmãos, eu garanto para vocês que essa reunião virtual, ela teve para mim a mesma experiência de comunhão que nós temos no segundo culto que nós fazemos na porta da igreja. Então é possível sim nós estarmos conectados. É possível sim nós estarmos onde a palavra está, mesmo que a porta esteja fechada. Nós não vamos deixar de ser igreja nunca, porque a igreja não fecha. Mas nós temos então que nós estarmos abertos a isso. Nós também entendemos que algumas pessoas não têm a condição disso. Infelizmente, é uma tristeza para nós, que alguns irmãos não têm uma internet em casa. E esses que não têm uma internet em casa, eu sei que eles gostariam muito de estar participando. Eles gostariam muito de estar participando, porque são pessoas comprometidas. Porque até nisso eles têm a preocupação em informar, falar, olha, eu não estou participando porque eu não tenho recurso, mas eu gostaria de estar. Enquanto outra parte que tem toda essa habilidade permite que a falácia chega e aí impede isso.
2 Timóteo 3,16 diz algo importante para nós, e é o que nós precisamos então para consolidar esse bate-papo aqui. A palavra que nós temos que buscar é aquela que é útil para ensinar, para repreender quando é preciso, para edificar, para educar em justiça. Temos que estar onde a palavra está. E a palavra vai chegar para nós. Nós não vamos deixar que essa igreja estejamos juntos. E para finalizar, meu irmão, pessoas distantes não crescem. Pessoas distantes não evoluem. Pessoas distantes, elas não conseguem se desenvolver. Elas não se conectam. As pessoas que estão distantes, eu posso garantir uma coisa para você: está perdendo a bênção da comunhão. Conecte-se, esteja conectado. Vamos viver uma experiência de IBVP conectada. Esse momento ele requer isso. Os amados dessa igreja não sejam alcançados por essa falácia, que não se preocupe, porque momentaneamente essas portas estão fechadas, mas é momentaneamente. Enquanto essas portas estiverem momentaneamente fechadas, desfrutemos dessa comunhão que nós já temos, que nós já aprendemos e que nós vivemos, e que nada venha impedir isso. A honra, a glória do nosso Senhor. Louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado pela paciência, por ter me ouvido até aqui. Eu espero que seja um motivador para você se manter conectado à tua igreja, para que não haja a mesma preocupação que houve com os hebreus, do retrocesso e de que os irmãos se percam porque não tem a igreja para vir, mas a igreja está indo até a tua casa. Fique firme, que Deus te abençoe. Amém? Em Deus eu posso descansar.
importância de nós estarmos juntos, unidos, neste momento tão difícil. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com você, meu irmão, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz amém. Olharei pro